Nós já estamos na lição de número 5, chegamos já ao final deste primeiro mês de outubro. Hoje nós encerramos o primeiro mês, temos mais 2 meses à frente, novembro e dezembro, para terminar o trimestre e também terminar o ano. E nós, ao longo deste um mês que estamos estudando o apóstolo Paulo, nós vimos na primeira lição o mundo do apóstolo Paulo, onde ele viveu, e de forma bem sucinta, bem resumida, o mundo da época dele. Depois nós vimos que ele era um homem perseguidor, perseguia a igreja. Ele era um homem que perseguia, ele era um judeu que zelava pela religião dele. Ele viu a religião dele sendo ameaçada pelos discípulos de Jesus, e para defender a religião dele, na mente dele, ele pensava que para ele defender o judaísmo da nova seita que ele considerava, ele tinha que prender e matar aqueles que se diziam crer em Jesus. E quando ele vai em uma dessas investidas, aí nós já entramos na lição de número 3, ele se encontra com Jesus no meio do caminho e ele se converte. Depois da sua conversão, nós vimos na lição 4 do domingo passado que ele foi chamado, vocacionado, não apenas para ser salvo, mas também ele tinha uma missão especial, que era levar o evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, para os outros países, as outras nações que ainda não conheciam a mensagem da cruz. Então, até aqui é o resumo do que nós já vimos nas 4 lições. Vimos o mundo do Paulo, vimos que ele era um perseguidor na lição de número 2, vimos a conversão dele na lição de número 3 e na lição de número 4, a vocação dele para o ministério, para fazer uma obra especial que era levar a mensagem da cruz para outras nações. Hoje nós vamos ver que mensagem da cruz é essa que ele levava. Então a mensagem, ele foi vocacionado para levar essa mensagem que está na lição de número 5, que nós vamos ver agora, hoje. Então, na lição de hoje, o nosso objetivo hoje, nessa manhã, é dizer que Jesus Cristo crucificado foi o centro da mensagem de Paulo e é o centro da nossa mensagem. Isso significa o quê? Que Jesus crucificado é a principal mensagem que nós temos para levar. As demais coisas são periféricas. Periféricos é aquilo que está em volta. O que está no centro, que é o principal, é Jesus e este crucificado, de acordo com o texto da leitura bíblica em classe que nós lemos nessa manhã. A nossa lição, irmãos, ela está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vemos a centralidade da pregação de Paulo, ou seja, qual é o centro da pregação de Paulo? Qual é o núcleo? Qual é a parte principal da pregação dele? Então, o centro da pregação dele é Jesus e este crucificado, como ele disse. No subponto 2, o título é Expressões Chaves na Doutrina de Paulo. Expressão são as palavras principais que o apóstolo Paulo ele usa para relatar o que é o Evangelho. Então, nessa segunda parte da lição,
nós vamos elencar as expressões, algumas expressões, ou seja, algumas palavras que o apóstolo Paulo utilizou. E no final, por último, no terceiro tópico, que tem o título Os Efeitos da Mensagem de Paulo, nós vamos pontuar quais foram esses efeitos da mensagem de Paulo. Qual é o efeito? A mensagem, ela tem um efeito na vida da pessoa que ouve. Então, nós vamos estar, se Deus nos permitir, vendo quais foram esses efeitos. Iniciando, então, irmãos, a nossa lição, a partir do ponto inicial, que é a introdução, nós vimos que o objetivo nosso nessa manhã é ressaltar o centro da mensagem cristã, do Evangelho. Qual é o centro da mensagem? Qual é o centro do Evangelho? O centro do Evangelho é a crucificação de Jesus. Esse é o centro do Evangelho, de acordo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele descobriu a verdade acerca do centro do Evangelho, que é Jesus crucificado, mas nós vamos ver que a crucificação, ela só tem sentido a partir da ressurreição, porque sem ressurreição não tem crucificação que tenha sentido. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele descobriu essa verdade e, em consequência dela, a vida dele, a missão da vida dele foi pregar isso. Então, qual foi a missão de Paulo? A missão de Paulo foi pregar esse Cristo e este, como ele diz, crucificado. Então, a consequência da vida de Paulo agora, depois de convertido, quando agora vocacionado, foi levar essa mensagem aos gentios, que eram aqueles que ainda não eram salvos e eram aqueles também que não eram judeus. Então, Cristo crucificado é o centro da mensagem do apóstolo Paulo. Veja que eu estou repetindo isso direto para isso ficar fixado. Cristo crucificado é o centro da mensagem de Paulo, ou seja, é a principal mensagem de Paulo. Então, a vida do apóstolo Paulo e o ministério do apóstolo Paulo ressaltam, ou seja, traz evidência, dá ênfase, dá importância, se destaca. O que se destaca é a mensagem do Cristo crucificado. Então, isso aqui é importantíssimo e é o que a introdução está trazendo para nós aqui. Que a introdução ela trouxe aqui para nós. Agora, partindo para o primeiro ponto da nossa lição, veja bem aí, a centralidade da pregação de Paulo, a centralidade. Então, nessa segunda parte da nossa lição, a lição está subdividida em 3 subtópicos, veja bem. No primeiro subtópico tem o título O Ministério de Pregação e o Cristo Crucificado. Segundo subtópico, a palavra da cruz é a loucura da pregação. E por fim, no último, para os judeus e para os gregos. Para os judeus e para os gregos. Para os judeus, eles buscavam sabedoria. E os judeus, sinais. Os gregos buscavam sabedoria e os judeus buscavam sinais. E a mensagem do Evangelho não traz nem sinal e também não traz sabedoria. Aí se torna uma loucura. Essa era a conclusão que tanto os judeus e também os gentios, que eram os gregos, chegaram. E o apóstolo Paulo, ele vai relatar isso na leitura bíblica em classe que nós fizemos aqui.
que os judeus, eles não viam nenhum sinal e os gregos também não viam nenhuma sabedoria nisso. E se tornou escândalo essa mensagem e se tornou loucura essa mensagem para a época. Então, sabendo disso, irmãos, aqui nesse primeiro ponto da nossa lição, para nós desenvolvê-la, nós estamos vendo aqui, o primeiro, resumidamente, o que esse primeiro ponto ele trouxe? Quem leu em casa e meditou nos versículos, os irmãos viram que nesse primeiro tópico, é destacada a centralidade da pregação de Paulo. Qual é a centralidade? Qual é o centro? Então aqui já está dizendo, no próprio título, a centralidade da pregação de Paulo. Então, nesse primeiro ponto, traz a centralidade. Paulo, ele traz a pregação aqui com relação à crucificação de Jesus. Então, a pregação de Paulo não foi, por exemplo, cura, não foi milagre, não foi nada que se relaciona a este mundo, para melhorar a nossa vida nesse mundo. O centro da pregação de Paulo não é melhorar a vida de ninguém nesse mundo. O centro da pregação de Paulo foi o quê? Foi a crucificação, mostrar que Jesus foi crucificado para salvar, ponto. Salvar o quê? A alma. Salvar a pessoa, salvar para a vida eterna e não para melhorar a vida neste mundo. Então, é o centro, não significa que não vai acontecer o que não aconteceu, pelo contrário. Mas o importante não é os sinais, porque o sinal não é importante. O importante não é a sabedoria para viver também nesse mundo. O importante é mostrar que Jesus morreu para salvar os pecadores. Ponto. Acabou. Essa é a mensagem. Aonde está a sabedoria nisso? Mundanamente falando, em lugar nenhum. Aonde está o sinal disso? Humanamente falando, em lugar nenhum. Então essa é a mensagem. É o centro, veja, é o centro. Quando a gente tem, por exemplo, isso daqui, o centro dessa tampa é o quê? É isso, mas a tampa não é só o centro, a tampa também tem a sua periferia, a parte periférica, aquilo que está em volta. Então a cura, os sinais, a vida boa, a sabedoria estão em volta, mas o centro não é isso, o principal não é isso. Deu para entender? Então por isso está falando que é a centralidade. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem simples. Simples. Qual é a mensagem? Jesus morreu para salvar os pecadores. Pronto, acabou. Essa é a mensagem do Evangelho, não tem mais nada. Essa é a mensagem. Qualquer pessoa que chegar numa igreja e falar assim, Jesus salva, ele já falou o Evangelho. É isso, não tem mais nada. Deu para entender? Por exemplo, tem a Bíblia aqui todinha, não tem a Bíblia toda aqui? Mas para salvar, não precisa da Bíblia toda. Só basta crer no Senhor Jesus Cristo, crer e será salvo tu, tua casa. Ponto. A mensagem do Evangelho é essa. Só que é só isso? Não, tem a parte depois, o quê? Periférica, tem algo, mas o centro é isso. O centro, qualquer pessoa, só de ouvir Jesus salva, ele já ouviu o Evangelho. Amém? O Evangelho é isso, é Jesus morreu para salvar. O Evangelho é isso, não é nada mais. O que vem é acréscimo, mas o Evangelho, o centro, o núcleo, o principal é falar que Jesus
salva. E é isso que o apóstolo Paulo fez. Então, por isso que é chamado. Então, a mensagem, ela é simples, a mensagem, ela é humilde, a mensagem, se não tem sabedoria, porque é só Jesus salva. A mensagem não tem sinal, porque é só Jesus salva. E, partindo daí, se desencadeia todo o resto. Mas a mensagem é isso. Por isso que foi escândalo que a gente vai ver no segundo subponto. A palavra da cruz é a loucura da pregação. É loucura por isso, porque não traz em si mesma, ela não traz em si nada de especial. Humanamente falando, irmãos, humanamente falando. Então, a mensagem da cruz ela é a mais simples possível. E aonde nós vemos isso? Vamos ler aqui, na leitura bíblica em classe. Veja bem, o versículo que nós lemos, ele traz duas classes de pessoas. A primeira que o versículo traz é os que perecem. Vejam, as pessoas que estão perecendo. Ou seja, as pessoas que não são salvas. A mesma mensagem tem significado diferente para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ela não tem Jesus, quando ela ouve o Evangelho, a maioria delas, não vai crer. Não vai crer. Porque elas perecem. Elas o quê? Perecem. O que é perecer? Perecer, uma coisa que por exemplo, alimento perecível. O que significa isso? É alimento que vai se decompor, que vai se estragar, que vai se deteriorar, que vai ficar podre. Então, os que perecem. Então, é a primeira classe. Então, aqueles que já estão perecendo, ou seja, indo no caminho do inferno, como que eles recebem o Evangelho? Eles recebem o Evangelho como loucura, como coisa de maluco, como coisa de doido, loucos. Então, uma pessoa que está no mundo, que nos vê andando, indo para a igreja, eles falam o quê? Ah, é doido, é maluco, está perdendo a vida, não podia aproveitar. Porque para eles é loucura. A outra classe de pessoas que o Evangelho eles têm significado, o significado para quem está no mundo é loucura. Sempre foi, sempre será. E é hoje. E o outro significado que a Bíblia traz é para um outro grupo, que é o grupo chamado de salvos. Salvos é aqueles que deram crédito, ou seja, aqueles que dão crédito. O que é crédito? É crer. Aqueles que creram é chamado de salvos. Então, para os que perecem é loucura. Mas essa mensagem simples e humilde, Jesus salva. Para os que são salvos é poder. Então, se essa mensagem... Então, qual é a reflexão que a gente faz aqui? Se essa mensagem, quando a gente diz assim, ou quando você diz com a sua própria voz, Jesus salva, se dentro de você não acender uma chama, não acender uma reverência,
não tiver significado na sua mente, no seu coração, significa que você está no caminho perecível. Você está no grupo dos que perecem. Mesmo vindo na igreja, mesmo participando de ceia, porque não é poder, não tem poder na sua vida essa palavra. Então, a palavra, a mensagem, Jesus morreu para me salvar, ela tem que mexer comigo. Aí, isso significa que a salvação, ela está trabalhando na minha vida. Mas se essa mensagem simples, isso pequenininho, não mexer, significa que eu estou no caminho errado. Eu não preciso de outra coisa para saber, é isso. Se a mensagem ela tem poder na minha vida, essa simples mensagem, não é coisas e mais coisas, não. Essa simples mensagem, ela não mexeu comigo, cadê o poder dela? Onde está o poder? Ela não tem poder. Ela então é loucura. Se ela não tem poder, ela é loucura. Ela é loucura. E isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente e em nosso coração. Se a mensagem do Evangelho, que é uma coisinha simples, não mexer comigo, significa que eu não sou salvo. Deu para entender? É loucura para mim. Se essa mensagem, Jesus salva, ela, quando ela é citada, ela mexe com a minha estrutura, significa que eu sou salvo. É simples assim, não tem mistério. Não tem mistério. É isso que o apóstolo Paulo está falando, é poder. O que é poder? Poder é quando essa mensagem ela controla a sua vida. Se ela não mexe, é porque ela não tem poder. Ela não tem poder se ela não mexe. E como a gente vê isso também, quando o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, ele já está na missão, ele está levando essa palavra, ele está indo levar a mensagem do Evangelho. Ele está caminhando pelos países, aí ele chega lá na Grécia. Chegando na Grécia, ele começa a pregar. Ele começa a pregar. E ele chega num lugar muito importante, uma praça que tinha vários palestrantes, não é no mundo igual nós vivemos hoje, né? Mas lá as novidades eram expostas em praça pública. E todo mundo lá de Atenas, da cidade de Atenas, que tinha interesse em novidades, pararam para ir ouvir o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz assim, em Atos capítulo 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, que era uma cidade da Grécia. Aí ele foi para Atenas. Lá em Atenas, lembra, não tem ninguém crente, ninguém nunca ouviu falar que Jesus existe. Não é igual hoje. Hoje a gente sai para evangelizar, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que nunca ouviram dizer que existia um Jesus na vida. Não sabe nem o que é Bíblia. Todo mundo hoje, do mundo, qualquer pessoa que não é crente sabe o que é Bíblia. Mas nessa época as pessoas não sabiam nem o que era a Bíblia. Então é desse tipo de pessoas que a gente está falando aqui. Então, levaram ele a Atenas e recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, ou seja, quando Paulo estava esperando Tito, dizendo melhor, Silas e Timóteo lá em Atenas, então Paulo chegou em Atenas,
mandou recado para Silas e Timóteo, que estavam esperando eles em Atenas, e Paulo estava lá, esperando Silas e Timóteo em Atenas. Então, nesse momento, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, ou seja, mexia nele, dentro dele, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Veja bem, ó, o apóstolo Paulo, ele passa por Atenas, para quê? Para esperar Silas e Timóteo. Nisso que ele está na cidade, ele não está fazendo nada, ele não está evangelizando, ele não está abrindo igreja, ele está esperando, ele está parado. Só que ele está parado, ele está vendo a cidade, ele está vendo as pessoas, o que as pessoas estão fazendo na cidade. E aí o que ele vê as pessoas fazendo na cidade? Idolatria. Idolatria. Ele está vendo, não é pessoas crentes, ele está vendo pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E isso mexia com ele. A Bíblia diz, ó, movia o coração dele em si mesmo. Aí o 17 fala, de sorte que, aí agora ele vai entrar, ó. Agora ele vai entrar com a mensagem, ó. De sorte que, veja bem, de sorte que disputava, ó a palavra, disputava. Aí, quando ele viu a idolatria, ele não aguentou. Ele começou a falar. Só que ele começou a falar em disputa, como hoje nós podemos dizer, como um debate. Foi debater. Ele disputava na sinagoga dos judeus e religiosos e todos os dias na praça. Ou seja, ele confrontava as outras religiões. Ele debatia contra outra religião. Todos os dias. E o versículo 18 fala assim, ó, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam, ó, ele criou contenda com os sábios da época, com os filósofos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? Paroleiro é falador, é pessoa que tem muito gogó, entendeu? Pessoa de lábia. O que quer dizer? O que esse falador está dizendo? Retaliação, né? Começou a receber. Isso, porque ele também dava. Ele recebia, mas ele também dava, porque ele estava disputando. Ele estava... Era coisas boas, coisas espirituais, que o povo não conhecia. Né? E eles não entendiam, exatamente. Ele estava querendo ganhar as pessoas com a lábia, com o discurso, com a palavra. Aí, ele diz assim, e outros diziam assim, ó, versículo 18, parece que é pregador de deuses estranhos. Veja bem, quem está dizendo isso aqui é quem? As pessoas que ele estava evangelizando. Está falando que ele estava pregando deuses estranhos, porque eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles não conheciam o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele foi falando um monte de coisa que eles não entendiam. Eles não entendiam. E aí agora, ó, no final, no versículo 18, ó, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição, e eles não entendiam. Porque eles estão nesse grupo aqui, ó, da loucura dos que perecem, dos que perecem. Estão no grupo dos que perecem. Agora o 19, ó, e tomando levaram ao Areópago. O Areópago era o lugar mais importante de discurso, de palestra que existia na época. Era assim, o lugar mais de destaque. Convenção, mais ou menos.
Isso, um lugar de muito destaque, muito destaque. E ele foi levado ao Areópago, dizendo, ó, podemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Então eles estavam curiosos para saber o que era aquela nova doutrina. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E isso não é diferente hoje. Hoje o que o pessoal gosta? De novidade. Você fala alguma novidade e a pessoa já... O apóstolo Paulo, quando sobe no Areópago, ele diz assim para eles, para os atenienses, as pessoas da cidade. Versículo 22. Ó, estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, varões é homens, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Então o apóstolo Paulo fala que eles eram supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, ou seja, o santuário são as igrejas que eles se dedicavam a outros deuses. Achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí o apóstolo Paulo viu que existia um templo, uma igreja, que era um Deus que ninguém conhecia. Aí o apóstolo Paulo diz que esse Deus que eles não conheciam, que eles tinham um templo, uma igreja para ele, era o Deus que ele pregava. 24, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos as... Aí o apóstolo Paulo o que ele está fazendo? Está pregando para os atenienses. Dá respiração à vida a todas as coisas. E de um só fez a geração dos homens para habitar para toda a face da terra. Aí eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar aqui. Mas ele está pregando. Aí ele vem pregando. No versículo 31, ele continua pregando, ele fala da ressurreição. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Ele está falando aqui, o varão que destinou é o Jesus. Jesus que foi o varão que Deus destinou para julgar o mundo. Pelo varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, aí agora, porque o apóstolo Paulo falou da ressurreição dos mortos. Aí, ó, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Escarnecer é zombar. Na linguagem de hoje, zoar. É fazer chacota. Então começaram a zombar de Paulo, quando Paulo falou que vai haver ressurreição dos mortos. E outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, as pessoas começaram a sair, esse cara aí é maluco, está falando de ressurreição. Hoje é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas não deram o quê? Ouvido. Porque falar em ressurreição de mortos, as pessoas não acreditam, nem hoje, as pessoas não acreditam. As pessoas, elas acreditam que é a alma. Exatamente. Então, o que a gente conclui com isso? Que ser zombado, ser ridicularizado, ser criticado, ser blasfemado, faz parte de quem anuncia o Evangelho.
se nós anunciamos o Evangelho, nós temos que ter claro em nossa mente que nós vamos ser zombados, ridicularizados, que nós não vamos ser entendidos, que as pessoas não vão ser todas as pessoas que vão nos entender. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Mas, veja bem, tem um porém, mas vai ter pessoas que vai dar crédito. Que não foi a maioria, foi algumas. A minoria. Ó, aí a maioria saiu, esse cara aí tá falando besteira. Mas o 33 fala assim, e assim Paulo saiu do meio deles. Ou seja, quando eles começaram a zombar dele, ou seja, ele perdeu a guerra, vamos dizer assim. Perdeu a guerra. A maioria não aceitou a mensagem. Aí Paulo saiu. Aí quando Paulo está saindo do meio deles, que eles começaram a zombar de Paulo, o versículo 34, tem um todavia, um porém, um mais. Mas, todavia, porém, chegando alguns varões a ele, ou seja, quando ele saiu, foram algumas pessoas atrás de Paulo. Os que receberam foram atrás de Paulo. Paulo saiu e aí as pessoas foram. Todavia, chegando alguns varões a ele a quem? A Paulo, creram. Entre os quais, aí a Bíblia dá o nome deles, Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então, veja bem, a Bíblia destaca 2 nomes que deram ouvidos, tinha uma multidão, mas a Bíblia destaca 2 nomes e outros. Esses outros a gente entende que não foram muitos, foram outros, mas não muitos. Se fossem muitos, a Bíblia falaria e muitos, mas foram poucos. Então, a mensagem do Evangelho, que o apóstolo Paulo pregava, era o quê? Loucura. Para os que pereciam. Mas sempre houve, no mínimo, 1, 2 pessoas que ouviam e criam. Glória a Deus, amém? Então, irmãos, agora eu vou passar para os irmãos também, aí está comentando essa parte da revista, da nossa lição. Vamos começar com a irmã Rosenilda. Irmã Rosenilda, nós vimos aqui o centro da mensagem do apóstolo Paulo e o que a senhora pode acrescentar aqui para todos nós, né, contribuindo, trazendo a sua visão a respeito dessa parte. No nosso caso, a boa novidade que nós temos, ou seja, que sempre vai ser uma nova, porque a Bíblia, ela diz que as coisas velhas se passaram. As coisas velhas não é aquilo que é sempre. Como o pastor Emanuel falou, Jesus Cristo ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Só que a boa nova que é nossa, também ela não muda mais. Ela sempre vai ser uma novidade, mas nunca mais ela vai mudar. Porque é o Evangelho. Então, quando a gente fala o Evangelho, a gente está falando de uma boa novidade, uma boa notícia. E agora, qual é, irmã Ana, nós falamos aqui no comentário aqui, qual é então essa novidade, qual é esse Evangelho, qual é essa boa notícia que nós temos e que nunca muda, essa mensagem permanente até Jesus voltar. Glória a Deus. Agora vamos para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, expressões chaves na doutrina de Paulo. Expressões chaves na doutrina de Paulo. Nesse segundo ponto da lição,
Eu vou passar para o irmão Altair, para ele estar colocando aqui um ponto de vista, né, dele em relação a esse segundo ponto da lição. Aqui concluindo o segundo ponto, baseado no primeiro ponto nós vimos a centralidade, que é o título da lição, né, tá? O título da lição, a centralidade da mensagem. O centro, como o pastor Emanuel já falou, da mensagem é Jesus Cristo e esse crucificado. Isso tem que ficar na nossa mente. O resto é o acrescentar, é aquilo que é acrescentado. Jesus disse assim, uma certa vez: buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele nunca vai querer algo de ruim para quem serve ele. Jamais. Nada de ruim. Então, ele mesmo disse, o próprio Jesus disse, que ele cuida do passarinho que ninguém cuida, mas ele cuida ainda mais daqueles que o temem. Aí ele diz ainda assim, não vai faltar veste, não vai faltar alimento. Então, para aqueles que servem a Jesus, as coisas deste mundo claramente já está garantida. Jesus já garantiu. Já garantiu. Ele não está garantindo assim, ó, todo mundo vai ser rico, não. Ele está garantindo o seguinte, que o de comer a gente vai ter e o de vestir também nós vamos ter. Nós não vamos ficar nu. Só que ele não está falando que vai ser roupa de marca, ele não está falando que vai ser só roupa nova, mas ele vai falar assim, ó, assim como os lírios do campo se vestem, ainda mais vós, que sois filhos. Ou seja, sempre ele vai ter a providência, daí é garantido. Amém? Aqueles que realmente são fiéis. Mas isso é o quê? É o acrescentado. Não é o central. O central é nós se dedicarmos à nossa salvação. E falar de Jesus Cristo e este crucificado. E o apóstolo Paulo resume isso em 3 principais frases. Primeiro, expressões, dizendo melhor, né? Primeiro, Evangelho de Cristo. Quando fala Evangelho de Cristo, é a boa novidade de Jesus. Qual é a boa novidade de Jesus? Salvar os pecadores, nos salvar. Outro, Cristo crucificado. A gente viu que a palavra crucificação, ela é boa? Não. Crucificação significa maldição, como nós louvamos ao Senhor aqui, ó. Tu, Jesus. Quem é o tu aqui? É Jesus. Tu na maldição da cruz. Ou seja, a cruz em si mesmo, ela é maldita. Tu, na maldição da cruz, elevaste o teu... O que ele levou? Oi? A morte? Não. O amor. O amor. Tu, na maldição... Elevar subiu. Assim, ou seja, ele não foi levantado no madeiro, ele não foi levantado na cruz, ele foi levantado na cruz. Então, ó, ele foi levantado na maldição. Quando ele foi levantado na maldição, que a cruz é maldição, o amor dele também foi levantado. Ele elevou o amor dele. Ou seja, essa é a mensagem. Ou seja, a maldição que era nossa, porque nós não tínhamos salvação. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Não tinha salvação. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Podia fazer qualquer coisa, podia adorar a Deus, podia jejuar, podia fazer qualquer coisa, mas o destino era o inferno. O que ele fez? Ele substituiu. Podia ou não pode? Porque tem muita gente... Da salvação, hoje ainda aberta está. Então, hoje a porta está aberta. Antes,
Se Jesus não viesse, quem ia ser salvo? Somente a pessoa que mora no país de Israel, filho de judeu, nascido de mãe, pai judeu. Deu para entender? É um país, lá, ó, Israel, é só eles que iam ser salvos. Quando Jesus veio, ele abriu a porta. Tem até o hino que fala: ele me abriu a porta, ele me reconciliou, porque a gente era inimigo de Deus. Então, é simples agora. Então, para o judeu que falava assim, puxa vida, tanta coisa que eu tenho que fazer, agora é só dizer que só crer que eu vou ser salvo? Não, isso aí está errado. Mas é isso, ó, Evangelho de Jesus, Jesus crucificado e o fim, Jesus Cristo ressurreto. Por que Jesus ressurreto? Jesus, ele crucificado é escândalo para o judeu, porque a cruz é maldição. Então é escândalo. Como que alguém maldito pode abençoar? Como que alguém em maldição pode abençoar alguém? É isso que a gente está falando, ó. Jesus, ele levou sobre si a maldição para nos abençoar. Então, para o judeu, isso não tem lógica. Ele não tem como acreditar nisso. Uma pessoa maldita, que levou a maldição nele, pode abençoar alguém. Então, é escândalo. O outro, para o grego. O grego é o quê? Para o grego. O grego, ele quer sabedoria. Mas onde está a sabedoria aqui? Na ressurreição, eles diziam, não, é bobagem. Porque eles, até assim, de certa forma, criam em espírito. Os gregos, espírito. O espírito, ele pode viver. O espírito, mas o corpo não. O apóstolo Paulo diz assim, o corpo também vai ser ressuscitado. Não só o espírito. O corpo. Porque Jesus, quando fala aqui, ó, Cristo ressurreto, ressuscitado, significa o quê? Jesus, ele morreu, não morreu? Sim ou não? Morreu. Todo mundo crê. Só que algumas pessoas não creem que Jesus de fato, inclusive eu estou falando do crente, não crê que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Pensam, assim, tem crente que pensa que só o Espírito de Jesus que veio. Tem gente que não crê que a carne ressuscitou. A pessoa física. Isso. Se nós falar assim, ó, eu não creio que Jesus ressuscitou em carne, a gente está sendo igual os outros. Então, Jesus, ele ressuscitou em carne. Onde está a prova disso? Na Bíblia. Na Bíblia está dizendo assim, Judas não, foi o Tomé. Tomé, ele não tinha acreditado que Jesus tinha ressuscitado em carne. Aí, em carne, não estou falando de espírito não, é carne isso. Ó, da mesma forma que a gente está aqui, ó, Jesus ressuscitou assim. Aí Jesus chega para ele e fala assim, ó, toca aqui, vê, em espírito tem como a gente tocar? Não. Jesus, a Bíblia diz que ele comeu, espírito come peixe. Depois que Jesus ressuscitou, ele comeu. Como que alguém que é espírito vai comer e vai beber? Vai sentar na mesa e vai partir o pão. E ele foi visto por várias testemunhas. E foi visto por várias testemunhas. Então, as provas mais cabais, assim, mais contundentes é tocar, porque espírito a gente não consegue tocar. Se fosse espírito, ia vazar do outro lado, não tem como pegar. E comer e beber. Se fosse espírito come e bebe. A Bíblia diz que o espírito não come nem bebe. Então não era espírito. É o quê? Jesus ressuscitou em carne. Em carne. Entendeu? E
É isso que ele promete para nós. Que o apóstolo Paulo diz, é ressuscitar não só o espírito, é a carne. Por isso que nós devemos de santificar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, porque a carne também ela vai ser ressuscitada. Porém, todavia, em um corpo glorioso. Igual o corpo de Jesus. O corpo de Jesus era carne, mas ele desaparecia, voltava, sumia, mas era o quê? Carne, porque era um corpo já não comum, mas um corpo que já tinha sido glorificado, exatamente. Que ele morreria, e depois de 3 dias ele ressuscitaria, assim, imitando Jesus, né? Jesus morreu e no 3º dia ressuscitou. Aí ele falou que ele ia morrer, mas no 3º dia ele ia ressuscitar. Aí ele fez um documento falando assim, ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. Aí foi, pediu 2 testemunhas, assinou e fez um documento assinando isso. Aí ele, não sei, vocês viram essa história? Não? Ouviu? Aí ele morreu mesmo. Mas assim, todo mundo vai morrer, né? Se eu fizer um documento assim, eu vou morrer, ué, isso daí é fácil. Todo mundo vai morrer. Morrer, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar, lógico, né? Todo mundo vai morrer. Aí ele morreu, aí a esposa dele, ele morreu esse ano. Isso foi em 2008. Ele morreu esse ano. Aí a esposa dele foi, pegou o documento e não permitiu que enterrasse, porque no 3º dia ele ia ressuscitar. Aí eles não enterraram um homem. Aí ele ficou lá no IML 3 dias, só que ele não ressuscitou. Aí um monte de gente fazendo chacota disso. Acreditando nessa bobagem. E os que não acreditavam, porque também zombando de todos os crentes, baseado na palavra de um homem. O documento que o homem fez. Ó. De um documento que o homem fez, que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Deu para entender? Então, assim, essas coisas, as revelações pessoais, se é ou não pode seguir de guia e norte para nós. Não. Inclusive, é a Bíblia que a gente tem que seguir. Inclusive, isso aí foi muito bom você colocar isso aí. A gente tem que ter muito cuidado em relação às coisas. A gente não pode acreditar na palavra assim. Ah, Deus me falou. Ah, foi Deus. Tá, foi Deus, beleza. Então vamos olhar aqui na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso que Deus te falou? Se a gente for examinar, basear um documento que a gente faz para dizer que a gente vai ser ressuscitado, isso tem base bíblica? Não tem base bíblica. Então não tem, então assim, já está fora de cogitação. Mas a ressurreição do corpo está na Bíblia, em diversas partes. A gente não pode negar isso. Se a gente negar isso, a gente está negando o Evangelho. E Jesus, quando ele, em Mateus, no capítulo 27, quando ele morreu na cruz, crucificado, ele diz assim no versículo 46, ó. Ele no versículo 47, diz que ele chama por Elias. No 48, dão uma esponja de vinagre para ele. No versículo 49, os outros dizem, vejamos se Elias vem livrá-lo. Começa a zombar dele. Agora, no versículo 50, Jesus dá um brado, dá um grito, né? Dá um grito e rende o espírito dele a Deus. Ou seja, aí nesse momento, Jesus, fisicamente, ele morre. Aí a Bíblia diz no versículo 51, ó, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, ou seja, houve um terremoto, e fenderam as pedras, ou seja, as pedras se abriram, logicamente, por causa do terremoto. E 52, ó, e abriram os sepulcros se abriram, ó, e abriram os sepulcros,
E aí, para não ter, a Bíblia é tão sábia, para não ter confusão, para dizer que era espírito, que é a alma, a Bíblia diz claramente aqui, ó, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos. Corpo, quando fala corpo, é corpo. É corpo, é carne. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ou seja, quando Jesus morreu, naquele momento que Jesus morreu, que Jesus entregou o Espírito deles, os sepulcros se abriram e os mortos que dormiram em Cristo ressuscitaram. E a Bíblia diz, ó, no versículo 53, e saíram dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, está falando, ó, depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus também, entraram na cidade santa, ou seja, em Jerusalém, que é a cidade santa, e apareceram a muitos. Ou seja, quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, não foi só Jesus que ressuscitou, não. Foi muitos que dormiram em Cristo, que chamados santos, que os corpos ressuscitaram também. E as pessoas viam passando na cidade. E com certeza achavam o quê? Que era assombração. Primeiro foi Jesus que ressuscitou, depois foi a multidão. A multidão, exatamente. Isso era o quê? Uma demonstração que isso também vai acontecer conosco. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, se nós não crermos na ressurreição, o apóstolo Paulo fala isso, em vão é a nossa fé. Essa é a mensagem que nós devemos de levar, amém? E por fim, ó, os efeitos da mensagem. Qual é o efeito? A gente já falou no início. É o poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus. Se o poder de Deus está na nossa vida, porque a mensagem da salvação ela fez efeito. Então esse é o poder de Deus. Além do poder, o efeito da mensagem traz também uma vida humilde. Uma vida humilde. Quem realmente passa pelo processo de conversão, de receber essa mensagem, a vida dessa pessoa não é uma vida de vaidade. A vaidade é o contrário da humildade. Essa pessoa, ela passa a ser uma pessoa mais simples, mais humilde. E veja bem que ser simples é mais difícil do que ser vaidoso. Ser simples não é fácil, não. É fácil a gente ser vaidoso. Vaidoso é fácil. Mas a gente ser simples não é fácil. Tem gente que acha, por exemplo, que uma pessoa, quando a gente vê na televisão, a ideia que o mundo passa pra gente, que a pessoa simples é aquela pessoa pobre que não tem o que comer. Não, não. Às vezes a pessoa está na miséria, é pobre, não tem nem o que comer, mas a pessoa é extremamente arrogante, a pessoa é prepotente, a pessoa é orgulhosa. Mas a mensagem de Jesus, ela diz o quê? Que quando nós encontramos com Jesus, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, a prepotência, a estupidez, cai por terra. E a gente se torna simples. E ser simples não é fácil, não. Não é. Ser simples é difícil. É difícil. E a Bíblia diz, seja simples como uma pomba e prudente como a serpente. Então, simplicidade também não é ser bobão, besta, não. A gente deve ser uma serpente na prudência. O que é prudência? A gente vê antes, ou seja, ter visão de águia. Ó, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Então, eu não vou fazer. É ver com antecedência. Igual a serpente, ela vê com antecedência. Ela fica atenta para dar o bote. Então, a gente tem que ser prudente, mas ser simples. Deu para entender? É isso que a Bíblia chama, e é isso que está falando, uma vida humilde, humildade. Porque isso vai glorificar Jesus. E por último, humildade é reconhecer também que nós não somos nada.
a nossa miséria. Porque se não fosse Jesus, o que nós seríamos? Nada. Nós estaríamos aonde? No inferno. Mesmo antes de chegar no inferno. Então, a nossa miséria como ser humano. E por último, uma vida na dependência do Espírito Santo. Por que nós devemos depender do Espírito Santo? Isso, exatamente, porque ele nos sustenta, que nós não temos sustentação, nós somos fracos. Mas o Espírito Santo é a nossa força. É a nossa força, a alegria do Espírito é a nossa força. Então, que vai nos sustentar, que nos vai mover. Mas se nós não tivermos o Espírito Santo para nos fortalecer, o que a gente vai ser? Fraco. Se a gente não tiver humildade, o que a gente vai ser? Miserável. E se a gente não tiver o poder de Deus, o que a gente vai ser? Um perecedor. Então, aqui está claramente a importância dessa mensagem na nossa vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos, que nós ficamos com essa mensagem simples e fazer aquilo, ó. É difícil falar assim, ó, Jesus, não é falar assim, Jesus te ama, não. É falar assim, ó, Jesus morreu para te salvar. É para salvar. É para salvar. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, Jesus te ama, aí a pessoa que está passando por um problema emocional, um problema psicológico, um problema físico, de enfermidade, ele só vai querer o quê? Curar aquilo ali e pronto. Mas, na verdade, Jesus ele quer mais, ele quer salvar a pessoa, que vai muito mais do que qualquer outra coisa. E as demais coisas serão acrescentadas.